Meus amados, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com mais um conteúdo aqui de Gênesis a Apocalipse. Estamos analisando a história de José. No vídeo anterior, nós abordamos aqui aquela situação entre os 11 irmãos de José e todo o seu ódio contra ele, tentando matá-lo. E acharam, portanto, uma alternativa, que foi vender o rapaz a uma caravana de ismaelitas que, por uma providência divina, estava passando por aquele momento ali em Dotã, e eles então venderam José por 20 moedas de prata, e eles então conduziram o moço para o Egito. Então, estaremos neste conteúdo abordando a história de José como um servo fiel lá no Egito. No capítulo 37 e o versículo de número 36 de Gênesis, a Bíblia diz assim: nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Agora nós temos um dos filhos de Jacó fora da família e dentro de uma cultura completamente diferente, onde os próprios patriarcas já tiveram experiência ali, como foi o caso de Abraão em épocas de fome. No Egito, José começa a desenvolver alguns talentos importantes em sua vida que o faz ser próspero e também ser bem-sucedido diante do seu senhor Potifar. Potifar então encarrega José a certos serviços da sua casa. No capítulo de número 39, versículo 1 ao 6, José torna-se um ótimo e fiel empregado na casa de Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Tem uma coisa interessante na história. A Bíblia fala 8 vezes no texto: o Senhor estava com José. O número 8, na numerologia bíblica, fala de ressurreição. E como José desceu ao Egito, passando por experiências dolorosas, isso nos ensina que uma ressurreição haveria de acontecer, isto é, José se sobressaía no meio desse povo como um grande vencedor. E como você conhece a história de José? De um simples mordomo na casa de Potifar, veio a ser mais tarde o governador do Egito. Olha o que Deus faz. E é interessante que a Bíblia diz que o Senhor estava com José. A Bíblia diz que o próprio Potifar percebeu que o Senhor estava com José, que algo divino estava na vida daquele rapaz.
embora Potifar não conhecia Jeová, não conhecia a Deus, ele percebeu pela pureza daquele rapaz, pelo talento daquele rapaz, pela postura daquele rapaz, ele percebeu que tinha algo divino, sobrenatural na sua vida. E o que Potifar então fez? Aproveitou disto e colocou José na responsabilidade de toda a sua fazenda, de todas as suas coisas. O que é diferente nos dias de hoje de muitos pastores. Potifar tinha mais miolo do que certos líderes de igreja nos dias de hoje, tomados por inveja. Quando Deus levanta um instrumento na sua seara, uma pessoa com dons especiais para o ministério, essa pessoa termina sendo isolada, desprezada, não é usada no ministério porque, infelizmente, a inveja no coração de muitos líderes fala mais forte. E esses irmãos, usados por Deus, que têm talentos de Deus, terminam ficando isolados, tristes, e não tem alguém que os anime a fazer o trabalho de Deus. Quantos irmãos vasos do Senhor que estão aí em algum lugar parados, como diz na linguagem dos pentecostais, enferrujado. Sabe por quê? Porque você é um líder invejoso. Você mata os profetas. Você expulsa da igreja aqueles que são capacitados por Deus para uma determinada função. Então eu sugiro que você leia a história de José e Potifar. Potifar, percebendo que o Senhor era com José, colocou toda a sua fazenda nas mãos dele. E o Senhor prosperou a casa de Potifar por isso. Veja alguns versículos da palavra de Deus aqui. Versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Olha o que diz o versículo de número 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha o que diz o verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Como é bom quando a empresa, casa de família, contrata servos e servas de Deus que vão trabalhar, prestar seus serviços, e o Senhor vai com eles. E a empresa é abençoada, a casa é abençoada, porque ali está um servo de Deus, uma serva de Deus, prestando-lhe seus serviços com honra, dedicação e pontualidade. Nós temos aqui no capítulo 39, versículos 7 ao 20, o autocontrole de José. Por quê? Porque embora ele foi uma pessoa próspera, abençoada por Deus, o diabo não ia deixar isso muito barato, não. O diabo sempre coloca suas patas onde Deus chega para abençoar a vida de alguém. E não foi diferente com José. Quando tudo estava maravilhoso em sua vida, trabalhando com alegria, e por um plano de Deus, logo começa a surgir
alguns problemas. E uma das coisas foi um pedido estranho da esposa de Potifar. Potifar tinha uma mulher sagaz, uma mulher perigosa, uma mulher com certos dotes para a carnalidade, e esta, vendo José, um moço bonito, forte, um moço que tinha um brilho diferente, ela não perdeu a oportunidade de tentar seduzi-lo. E aqui no capítulo 37, no versículo 7, a esposa de Potifar, ela tenta, portanto, seduzir o rapaz. O versículo 7 diz assim: E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Foi algo para José muito assustador. José tinha certa experiência que ele presenciou do caso de Rúben. Lembra? Quando Rúben subiu ao leito do seu pai com Bila e adulterou com ela. José então percebeu o preço que Rúben pagou, e aquilo serviu como experiência para que ele tivesse uma certa percepção do que esse tipo de comportamento pode causar na vida do cidadão. E então José recusa, nos versículos 8 ao 12, ele rechaça as investidas dela rapidamente, até o ponto de fugir da casa, e certa vez, deixando suas roupas nas mãos dela, escapou, porque ela o atormentava todo dia, todo momento. O versículo de número 8 ao 12, a palavra de Deus diz: Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, José não aceitou as ofertas da esposa de Potifar. E como a gente conhece a história, a coisa não ficou por aí. Ela não o abandonou. Ela continuou insistindo, pois era o diabo tentando tirar José dos planos de Deus para a sua vida. E sendo assim, a mulher, sendo rejeitada, ela então se vinga de José. Ela procura um meio pelo qual pudesse prejudicá-lo. Era mulher de um senhor e, como tal, se sentiu menosprezada. Como é que pode esse rapaz me rejeitar? O que ele está pensando? Vou procurar um meio de prejudicá-lo. E foi exatamente isto que ela fez. José é falsamente acusado por tentativa de estupro. E como consequência dessa falsa acusação, o jovem hebreu, servo de Deus, é jogado na prisão. A palavra de Deus diz assim: quando ela viu que
Ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Olha que mentira. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Pois bem, nós temos aqui José, o servo fiel, vindo à casa de Potifar, pelo fato de ser um homem de Deus, que tinha um espírito excelente. Potifar observou essa diferença na vida de José e colocou como mordomo de sua casa. Mandava em tudo. Nós vimos aqui, portanto, José e o autocontrole em sua vida, vencendo o pedido da mulher para se deitar com ele, recusando essa oferta e sofrendo uma vingança maldosa pelo fato de ele fugir dela. Ela arrancou o seu manto e aproveitou para uma calúnia. E José foi parar na prisão. E isso nós veremos em nossa próxima vídeo aula. José na prisão. Nós vimos aqui José na casa de Potifar. Voltaremos no próximo conteúdo analisando José na prisão. E o interessante é que o Senhor estava com ele. E o carcereiro-chefe foi abençoado pelo fato de José ser um vaso de Deus, um homem de Deus. Que Deus lhe abençoe. Dê um joia. Deixe o seu comentário. Compartilhe essa palavra e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.